E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E seguindo aquela proposta que eu trouxe no vídeo anterior, eu estarei trazendo vídeos com muito mais análise e me aprofundando em mais ações, trazendo menos empresas, uma quantidade menor de ações para avaliar a cada vídeo. Geralmente eu trazia 10 ações, nesse vídeo eu estarei trazendo apenas 3 empresas, onde eu vou trazer de maneira mais detalhada como cada empresa está andando, a performance dessas ações, enfim, detalhes que eu costumo não contar em cada vídeo. Nesse vídeo eu estarei trazendo muito mais detalhes. E a proposta desse vídeo em específico é trazer 3 empresas fora do radar, empresas que poucas pessoas estão falando, 3 ações de empresas assim que a gente não vê na maioria das carteiras dos grandes investidores e nem de fundos de investimento. São poucos os fundos de investimento que têm essas ações. Só aqueles com as melhores performances, porque são ações que tiveram resultados fabulosos nesses últimos anos e meses. Para vocês terem ideia, 2 da lista tiveram uma valorização superior a 600% em um curto período de tempo, e uma delas subiu mais de 300% em um período de mais ou menos 5 anos. São resultados bem interessantes para o investidor que busca resultados mais rápidos e conseguir uma acumulação de patrimônio mais rápido. Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam não pegando essas valorizações porque a maioria das pessoas estão atentas em outros ativos, em outras categorias de empresa. Geralmente essas ações mais fora do radar, que poucas pessoas falam, mesmo que tenham resultados fabulosos, acabam ficando fora do debate entre os investidores e muitos acabam perdendo essas oportunidades. É uma pequena parcela dos investidores que consegue vasculhar essas ações, garimpar essas ações para terem resultados no futuro. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo informativo. E nesse vídeo eu estarei iniciando uma nova fase aqui do canal, onde eu trarei muito mais detalhes sobre cada ação e cada ativo. E para ajudar a trazer esses detalhes e todas essas informações pertinentes que podem ajudar você, investidor, eu estarei utilizando o site investing.com. Certamente você que está assistindo esse vídeo já se deparou com esse site e sabe que tem diversas informações sobre investimento nesse site, com um apanhado praticamente de todas as ações, todos os ativos mobiliários do mundo inteiro. E o site normal que todos veem tem algumas informações, mas existem informações privilegiadas que quem tem acesso ao Investing Pro tem e os outros acabam não tendo, onde você consegue informações muito mais detalhadas sobre os investimentos, sabendo detalhes que poucas pessoas terão acesso. Eu particularmente já estou há algum tempo utilizando essas informações para os meus próprios investimentos e consegui um resultado interessante. Claro que não se deve unicamente ao site, se deve às minhas análises, mas o site faz um resumo muito interessante de detalhes assim que poucas pessoas têm acesso. Ele te ajuda a compilar informações numéricas importantes que poucos sites têm. Você pega essa informação, mistura no liquidificador e depois você toma suas próprias decisões. Lembrando que na maioria das vezes as decisões humanas são muito mais importantes do que só matemáticas. A gente vê na Bolsa de Valores às vezes algumas ações que simplesmente sobem muito de preço, dobram, triplicam e a gente nem sabe o motivo por trás disso, porque tem muito mais fator humano ligado a tudo isso do que simplesmente números. Só que se você tiver dados e números interessantes para você filtrar tudo isso e depois escolher as suas ações, as suas chances são muito maiores. Então eu vou trazer análise fundamentalista das ações, os pagamentos de dividendo, o comportamento, a valorização no longo prazo e no curto prazo, o comparativo com empresas parecidas com os seus peers, enfim, eu estarei trazendo diversos detalhes e espero que vocês gostem. E a primeira empresa que eu vou trazer aqui da lista, um banco pouquíssimo falado, é o Banco da Amazônia, o BASA3. Olhando a sua valorização nos últimos 5 anos,
percebemos uma valorização de 126%. E olha que a ação teve uma quedinha recente. Se considerarmos entre a máxima da ação e em 5 anos, ela subiu 240%. E olhando ainda entre a mínima e a máxima, a valorização é mais surpreendente ainda. Em 2019, a ação valia muito menos. E ela valorizou quase 400% entre agosto de 2018, início de 2019, até abril de 2024, que foi a sua máxima. Uma supervalorização muito diferente da maioria dos bancos que costumam andar muito mais de lado do que subir muito. No site Investing aqui, por exemplo, a gente tem uma função muito interessante, a gente consegue ver o comparativo de peers, ou seja, bancos semelhantes ao Basa. E a gente vê outros bancos, o PL deles atualmente, o quanto que ele está sendo negociado. Atualmente, em junho, no mês que a gente está, o Basa 3 tem um PL de apenas 3,5 vezes, muito mais baixo do que os outros PLs. O Banco do Brasil está chegando quase perto devido a toda essa queda que ele está tendo recentemente. Ou seja, o PL do Banco do Brasil, do Basa e do PIN 3 são os mais baixos, só que o do Basa ainda continua sendo o mais barato. Então, em termos de PL, o Basa seria a ação mais barata dos bancos nesse comparativo. Se a gente falar de Itaú e os outros grandes bancos privados, o PL é mais alto ainda. Então, a gente acaba nem comparando com esses que a gente já sabe que tem um PL muito alto. O Santander, por exemplo, como vocês podem ver, tem um PL de 8. Outra ferramenta interessante do Investing é que a gente consegue também analisar informações sobre o banco, sabendo o histórico da empresa. Então, olhando aqui o perfil da empresa, a gente vê que o Banco da Amazônia fornece produtos e serviços bancários na região amazônica do Brasil. A empresa aceita depósitos de poupança, prazo, à vista e judiciais e oferece vários empréstimos. Ele oferece também vários cartões de crédito, produtos de investimento e seguros, planos de previdência, agricultura e agricultura familiar, capital de giro, enfim, a gente acaba sabendo um resumo sobre a empresa. E também o setor de atuação, que é o setor de finanças. A gente consegue olhar aqui também um histórico de pagamentos de dividendo do Basa. Então a gente vê que em 2015 foi pago 85 centavos e agora em 2024 foi pago mais de 6,62 por ação. Então, além daquela mega valorização, também tivemos um resultado excelente com distribuição de dividendos. A gente consegue ver também logo abaixo a evolução do yield. Então, a gente vê que o yield já foi mais alto em outros momentos. O yield mais alto de todos foi em 2020, que foi de mais de 28%. Hoje ele está na casa dos 11%, ainda continua bastante alto. Então é uma informação muito relevante porque a gente vê em um gráfico tudo isso e a gente consegue entender um pouco mais sobre a ação. E também aqui na lateral a gente tem acesso à tela que mostra os pagamentos de dividendo e as datas de cada pagamento. Mais uma situação interessante, a gente pode ver a data do anúncio, a data ex, a data com e também a data de pagamento, além da quantidade que foi pago. A gente também consegue aqui ver outras informações interessantes, como a questão financeira da empresa. Então a gente consegue ver a receita da empresa que teve nos últimos anos, a gente consegue até filtrar a quantidade de tempo, a gente escolhe 5, 10 anos, 3 anos, a gente tem acesso às informações de receita, despesas, dívidas, pagamento de juros, lucro para o acionista, controlador, lucro geral, a última linha, enfim, então a gente tem acesso a todas as informações nos mínimos detalhes, coisa que a gente não tem acesso em outros sites, por exemplo, gratuitos, como Fundamentos ou Status Investing, assim, sites gratuitos que a gente tem acesso gratuito. Como é um programa pago, o Pro Investing, a gente tem acessos muito mais detalhados e informações muito mais precisas, que podem ajudar você a tomar decisão muito melhor para os seus investimentos. Então a gente pode ir direto na informação mais importante, que seria o lucro líquido para o acionista, você que está investindo. A gente pode ver que foi de 265 milhões em 2020, em 2021 737 milhões, mais de 1 bilhão em 2022, mais de 1,3 bilhão em 2023 e em 2024, 1,13 bilhão. Então a gente acaba resumindo e vai reto naquilo que interessa.
gente pode olhar até em forma de gráfico tudo isso. Para finalizar, a gente também tem a aba Notícias, aqui a gente consegue olhar todas as últimas informações sobre o banco, dando a gente ver também informações e análises sobre isso. Um apanhado de informações que pode ajudar muito você a tomar decisões interessantes. E a próxima ação aqui da lista que eu vou trazer, que poucas pessoas falam, mas é excelente empresa, é a Fras-le, a Fras 3, hoje cotada a 27,31. A empresa, se a gente considerar a mínima recente, né, em 2020, era de 3,39 por ação. Então a ação saiu de 3,39 para hoje 27,31. Uma valorização de 705% entre a mínima e o preço atual. E se considerarmos a máxima, que foi há um pouco tempo atrás, foi de 765%, uma super valorização. E indo para informações sobre o que a empresa faz, a Fras-le, para quem não sabe, desenvolve, produz e comercializa materiais de fricção para sistemas de frenagem e outros produtos no Brasil. A empresa oferece lonas de freio para veículos comerciais, pastilhas de freio para veículos comerciais, automóveis e motocicletas, lonas de freio para automóveis e sapatas ferroviárias, sapatas de freio para veículos comerciais e automóveis. Enfim, a descrição aqui é longa, a gente vai longe. É uma empresa do setor de consumo discricionário, segundo o site Investing. Olhando o quesito saúde financeira da empresa, a gente vê que tem um excelente desempenho, segundo o site, de 4, que é uma tendência interessante de evolução. Ela também tem uma nota interessantíssima no quesito lucro e no quesito tendência de preço, ou seja, a tendência de alta se mantém constante e continua nessa tendência. Olhando o comparativo de PL da Fras-le com outras concorrentes, como a IOSP Maxion e a Leve 3, a Leve Metal Leve, a gente percebe que a Fras-le tem uma relação PL um pouco elevada se comparado com as outras, dada a qualidade. Ou seja, você não pode analisar meramente o PL para tomar suas decisões, porque senão você acabaria perdendo uma alta valorização na Fras-le, por exemplo. Ela tem um PL de 22 vezes, enquanto a IOSP tem uma de 8,5 e a Leve de 8,2. Então é a IOSP e a Leve até que tem uma relação parecida. Já a Fras-le está muito à frente em questão de PL. E a gente não pode ver só isso, porque mesmo com essa situação, a empresa continuou subindo cada vez mais. Outra ferramenta excelente, essa é uma das que eu mais gostei do Investing, é a reação do preço das ações depois do balanço. É um negócio bem específico que o site fornece, onde a gente consegue ver a reação. Olhando no caso da Fras-le, por exemplo, a gente consegue ver se ela subiu ou caiu após os balanços. A gente tem a data na lateral esquerda aqui que foi anunciado, o preço no dia anterior, o balanço, e depois do balanço. Então a gente vê que na maioria das vezes foi queda. A gente vê que mesmo a ação só subindo no dia depois do balanço, a ação acabou caindo na maioria das vezes. Algumas vezes permaneceu inalterada, mas nas que tiveram quedas, quedas foram um pouco mais agressivas. Já no caso de 2023, por exemplo, ela subiu mais de 10% de um dia para o outro. Ou seja, as reações são totalmente imprevisíveis. É muito difícil a gente saber certamente o que vai acontecer ou não. E olhando o tamanho da empresa por market cap, a gente tem essa ferramenta de índice de desempenho versus valuation e é comparativo com peers, tanto no Brasil como também no exterior, como é o caso da Patrick Industries, uma empresa de fora que tem um PL de 21 vezes, que também está junto aqui nesse filtro. A gente consegue ver por esse redondo, esse círculo, a gente consegue saber mais ou menos o tamanho das empresas. A gente vê que a Fras-le já está com um market cap superior à IOSP e à Leve 3, que a gente comparou anteriormente, e existem outras pequenas empresas muito menores na Bolsa de Valores, que são esses pequenos círculos aqui abaixo. Olhando a questão do dividendo e sua evolução, a gente vê que foi excelente nos últimos 10 anos. A ação saiu de 2015 pagando um dividendo recorrente de entre 4 e 6 centavos, para agora, no ano de 2024, recentemente, pagar muito mais, com pagamentos muito fortes. Pagou 23 centavos em um momento, depois 20 centavos em outro e 13 centavos em outro momento.
muito maior do que os dividendos pífios que eram em 2015, dado também o tamanho muito menor da empresa naquela época. Indo reto para o que mais importa, a gente vai para o lucro líquido para o acionista, para saber se ganhou dinheiro de fato ou não, que é o que importa. Em 2020 teve um lucro de 188 milhões, em 21 111 milhões, em 22 204 milhões, em 23 377 milhões e em 2024 367 milhões. A gente vê que a empresa não teve nenhum prejuízo nesses últimos 5 anos, justificando toda essa alta na empresa. A gente vê que poucas pessoas ainda falam da empresa, mesmo ela ainda indo super bem. As pessoas preferem falar sempre daquelas empresas que estão na moda, ou falar que a bolsa está indo muito mal, quando na verdade algumas empresas fora do radar, como o caso dessa empresa, estão indo muito bem. E a última ação que eu vou trazer aqui na lista para vocês é a companhia de tecidos Cedro Cachoeira, a Cedo 4, também tem a Cedo 3, ações ordinárias também. Ela teve uma valorização muito expressiva e recente. Ela começou em 2020 e 2023, onde a ação saiu de R$ 3,25 para custar mais de R$ 27, R$ 29 em janeiro de 2024. Uma valorização em pouco tempo, praticamente um ano, subindo 814% mais ou menos. Agora a empresa vem caindo, então de janeiro de 24 até agora ela já cai 38%. Só que para quem conseguiu investir antes de 2023, a valorização ainda continua sendo muito expressiva. Essa sim é uma empresa muito mais fora do radar. E vendo aqui no perfil da empresa que o site disponibiliza, a gente vê que a companhia de fiação e tecidos Cedro e Cachoeira atua como empresa têxtil no Brasil. A empresa atua nos segmentos de jeanswear e workwear, fornecendo jeans e tecidos. A empresa também oferece construção, processamento, tingimento, texturas e tecidos de moldagem. Enfim, a gente vê que é um negócio muito específico, uma empresa muito específica numa área só. Uma empresa de consumo discricionário, segundo o site Investing. Já se tratando de saúde financeira, ele não tem um bom desempenho tão alto assim. Está na média com uma nota 3 de 1 a 5, segundo o site Investing Pro. Olhando as notícias também, a gente vê que é uma empresa que tem poucas notícias em circulação, ela é bem fora do radar, tanto que a última notícia foi de 2 meses atrás. E olhando o lucro para o acionista, a gente entende o porquê essa super virada. A gente olhando aqui na parte financeira do site Investing, a gente vê que a empresa estava dando prejuízos. Então ela perdeu 41 milhões em 20, lucrou 1,5 milhão, bem baixo em 2021, teve outro prejuízo em 22 e justamente no momento da virada a gente entende o porquê. A empresa lucrou 80 milhões em 23 e 110 milhões em 2024, ou seja, foi um super turnaround que fez a empresa dar a volta por cima e subir muito forte. Olhando o comparativo do índice PL com outras empresas no momento atual, que a gente está gravando esse vídeo, que é junho, a Cedo tem um dos PLs mais baixos, um PL de apenas 2,5, a Alpargatas de 30, porque deu um resultado um tanto quanto baixo, fazendo com que o PL ficasse elevado, e a Tecido Rinox negativo, porque é uma empresa que só dá prejuízo praticamente, vamos desconsiderar a TXRX. Mas a Cedo 4 está com PL ainda muito baixo, mesmo depois de toda essa supervalorização que a gente viu nesses últimos anos, mostrando que a empresa ainda pode ter chances de subir até mais ainda. Enfim, pessoal, se eu falar mais ainda, o vídeo vai ficar super longo. Se você tiver curiosidade sobre o site Investing Pro e quiser aproveitar, fazer uma assinatura para ter acesso a todas essas informações aqui que eu mostro para vocês, e vocês tomarem suas próprias decisões e vasculharem várias ações, várias empresas, tentarem tomar suas próprias decisões com base em muita informação que esse site disponibiliza, você pode ir no cantinho aqui de baixo do vídeo, onde tem o QR Code e o cupom, o meu cupom, onde você vai conseguir, comprando através desse QR Code ou do link da descrição, um desconto de 15% na sua assinatura. É um valor muito baixo, assim você paga mixaria para ter acesso a informações muito privilegiadas, que são as informações que eu uso particularmente para tomar minhas decisões e achar excelentes empresas fora do radar.
Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.